Na aula de hoje, vamos falar sobre o magnetismo da matéria. Para começar, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que é bem interessante, bem legal. É um efeito que diz respeito com o magnetismo. Como encolher uma moeda com eletricidade. Quando vocês clicarem no link da apresentação, vocês vão entrar nesse vídeo. E se vocês olharem lá no YouTube, na parte direita da tela, tem esse CC. Isso aqui vai fazer com que tenha legenda. Mas a legenda automaticamente vai aparecer em inglês. Então, vocês têm que ir nesse outro símbolo aqui da engrenagem. E vocês podem escolher qual é a língua da legenda. A gente vai colocar aqui espanhol. Espanhol é suficientemente bom para entender. Então, coloquem lá espanhol e rodem o vídeo. É bem divertido esse canal, também recomendo. Deem uma olhada aí, é um efeito bem interessante, onde eles encolhem uma moeda utilizando campos magnéticos gerados por correntes muito intensas. E esse outro aqui também está lá no início da apresentação. Esse outro vídeo aqui, eu acho ele muito legal, porque o astronauta Chris Hadfield, ele fez filmagem, quando ele está dentro da cápsula, no espaço. E isso aqui é a filmagem de um outro satélite da estação espacial. Ele fez a filmagem e depois colocou o áudio em cima. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são realmente da estação espacial. Não é incrível isso? Bom, deixo para vocês depois apreciarem esse vídeo em casa com calma. Voltando então para nossa aula de hoje. O magnetismo dos elétrons. Essa é a origem do magnetismo na matéria. Então, vamos pensar o seguinte. O elétron, a gente precisa utilizar um modelo clássico, pensar num elétron bolinha. O elétron girando em torno do seu eixo. Quando ele gira em torno do seu eixo, gera um momento angular. E contrário ao vetor momento angular, gera um outro vetor que é o momento dipolar magnético. O vetor momento dipolar magnético, ele aponta sempre para onde está apontando o norte. Então, nesse elétron aqui que não está emparelhado dentro de um orbital, está sozinho, ele tem o norte para cima. O momento angular estaria apontando para baixo. O momento angular, também conhecido como spin. Já nesses outros dois elétrons que estão emparelhados, eu teria aqui um momento dipolar magnético apontando para cima e no outro um momento dipolar magnético apontando para baixo. Então, vocês percebem que eles apontam em sentidos contrários, que é o equivalente a dizer que os spins apontam em sentidos contrários. O spin aponta aqui no sentido do sul. Esse aponta para baixo e esse aponta para cima. A gente pode enxergar isso também como o princípio de exclusão de Pauli, onde eu tenho dois elétrons em num mesmo orbital com números quânticos diferentes, um apontando para baixo e o outro apontando para cima. Os momentos dipolares magnéticos vão se comportar da mesma maneira. A magnetização, ela é definida como a soma da medida de todos os momentos dipolares magnéticos. Esse aqui é o símbolo do momento dipolar magnético. Então, nós medimos o momento dipolar magnético dos elétrons, soma todos os momentos dipolares magnéticos. Aqui eu tenho uma representação. Tem algum momento dipolar magnético para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para fora, para dentro. Eventualmente teria em vários ângulos aqui. Quando a gente soma todos eles e divide pelo volume da matéria, que eu estou fazendo essa medição, isso é a magnetização. O momento dipolar magnético, a unidade no sistema internacional é ampere metro quadrado. Como eu estou dividindo por volume, metro cúbico, a unidade da magnetização é ampere vezes metro. Quando
colocamos um campo magnético em torno aqui desse material, então linhas de campo magnético atravessam esse material, o que vai acontecer com esses momentos dipolares magnéticos? Eles irão se alinhar aos campos. Então, sai do norte, entra nas suas linhas de campo, os momentos dipolares magnéticos se alinham às linhas de campo. Mas essa não é a única magnetização possível. Eles também podem se alinhar como nesse desenho aqui. Se alinham no sentido contrário às linhas de campo. Então, as linhas de campo saem do norte e entram no sul, e os momentos dipolares magnéticos estão apontando no sentido contrário aqui. Este desenho pode dar a falsa ideia de que todos os momentos dipolares magnéticos se alinham. Isso não é certo. São alguns que se alinham. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo do material, dependendo também da intensidade do campo magnético e, eventualmente, dependem de outras variáveis, como a gente vai ver a seguir. Alinhamento com as linhas de campo magnético é o que faz o material estar magnetizado. Percebam que o valor dos momentos dipolares magnéticos medidos vai ser diferente de zero numa situação como essa ou como essa. Porém, numa situação dessa, eu somaria zero. Cada vetor apontando num sentido diferente, a soma total ficaria em zero ou muito próximo de zero. Nesse gráfico aqui, o eixo horizontal é a intensidade do campo magnético, também conhecido como indução magnética, o H. No eixo vertical, nós temos a magnetização. Então, para diferentes tipos de materiais, observamos quais são os tipos de materiais. Então, esses tipos de materiais aqui. Vamos analisar primeiro o diamagnético. Conforme a gente está indo aqui para a direita, está aumentando a indução magnética. O que está acontecendo com a magnetização? Está indo aqui negativo, para valores cada vez mais negativos. O que isso representa? Que conforme o campo magnético aumenta, o material diamagnético ele se comporta no sentido de gerar uma magnetização inversa ao campo magnético. Então, é o único que faz isso, o material diamagnético. No caso do material paramagnético, a magnetização aumenta linearmente conforme a gente aumenta o campo, mas não aumenta tanto. O antiferro magnético praticamente não se magnetiza. O ferro magnético, no entanto, a gente aumenta o campo magnético e ele dá um salto na sua magnetização. Ele magnetiza bastante para campos não tão intensos, magnetiza muito, porém chega em um ponto máximo, aqui é um platô. Essa região aqui é um platô. Então, aumenta rapidamente até chegar num valor máximo, onde entra num platô. O ferro magnético se comporta de uma maneira similar, porém a magnetização é menos intensa. Nós vamos falar aqui de diamagnético, paramagnético e ferro magnético. Já esse gráfico aqui da direita, no eixo horizontal, temperatura, e no eixo vertical é o inverso da susceptibilidade magnética. A susceptibilidade magnética, o que se mede a capacidade de um material de magnetização, quando há a ação de um campo magnético. Só que quando nós temos o Xi na -1, eu posso dizer que isso mede a dificuldade na magnetização. Então, observem que conforme a temperatura aumenta também a dificuldade na magnetização desses materiais aqui. Ferro magnético, paramagnético e antiferro magnético. Esses aqui ficam ainda com maior dificuldade em alinhamento quando a temperatura aumenta. Podemos resumir de uma forma geral os tipos de materiais em 3 grandes grupos, como material que tem diamagnetismo, material que tem paramagnetismo e material que tem ferromagnetismo. Embora não signifique que um material tenha somente um tipo de magnetismo. De uma maneira geral, dizemos que quando o campo magnético é zero, nos materiais diamagnéticos, não conseguimos enxergar de uma maneira geral os momentos dipolares magnéticos. Nos paramagnéticos nós enxergamos, mas eles estão alinhados de maneiras diferentes, cada um para um lado.
E nos materiais ferromagnéticos, eles estão alinhados por regiões, de maneira que em todos os três a magnetização total é zero ou muito próximo de zero, podendo ser levemente diferente de zero apenas aqui, dos materiais ferromagnéticos. Então, ligamos o campo magnético. Campo magnético ligado, apontando para a direita. O material diamagnético, os seus dipolos irão alinhar no sentido contrário ao do campo magnético. Tanto os materiais paramagnéticos quanto os materiais ferromagnéticos irão alinhar no mesmo sentido. Porém, o alinhamento é mais intenso nos materiais ferromagnéticos. Uma diferença interessante podemos observar entre os materiais diamagnéticos e os paramagnéticos, que se trata dos valores da susceptibilidade magnética. No caso dos materiais diamagnéticos, a susceptibilidade magnética ela é negativa. No caso dos materiais paramagnéticos, a susceptibilidade é positiva. Lembrem que a susceptibilidade se refere à capacidade de interagir, de enxergar, de responder a um campo magnético. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um dos tipos de magnetismo. O diamagnetismo, o material repele as linhas de campo magnético. E em todo material diamagnético submetido a um campo magnético externo, apresenta um momento dipolar magnético orientado no sentido oposto ao campo magnético externo. E se esse campo é não uniforme, o material é repelido da região onde o campo é mais intenso para a região onde o campo é menos intenso. Para entender um pouco do que isso quer dizer, é interessante observarmos alguns experimentos. Um deles é o efeito da água frente a um campo magnético. Esse efeito, conhecido como efeito Moisés, se deve ao fato de que a água ela se repele frente a um campo magnético, pois a água é diamagnética. Se um campo magnético intenso é gerado em uma região, a água nessa região é repelida por esse campo magnético. Na prática, é o que significa os momentos dipolares magnéticos alinhados no sentido contrário ao campo magnético. Isso gera um efeito de repulsão. Inclusive, podemos aqui observar um vídeo da água sendo repelida por esse campo magnético. Na apresentação, tem outros vídeos que exemplificam esse efeito do diamagnetismo, como veremos a seguir. Já no paramagnetismo, as linhas de campo, elas atravessam o material paramagnético e o momento dipolar magnético ele está orientado no mesmo sentido do campo magnético externo. E como há uma atração, então o material é repelido da região onde o campo é menos intenso para a região onde o campo é mais intenso. O paramagnetismo ainda tem outros efeitos interessantes de se estudar. E um deles estudou Pierre Curie, um físico francês, e ele percebeu que os materiais paramagnéticos apenas se alinhavam frente a um campo magnético a até determinadas temperaturas. Temperatura abaixo de Tc, como vocês estão vendo aqui. Então, a temperaturas abaixo da temperatura crítica, também conhecida como temperatura de Curie, os materiais paramagnéticos são capazes de se alinhar frente a um campo magnético externo. No entanto, a temperaturas maiores do que essa temperatura crítica, os momentos dipolares não são mais capazes de alinhamento. Isso também é conhecida como lei de Curie. Então, nós temos aqui essa relação e aqui também essa relação. Observamos aqui a relação através da susceptibilidade magnética, que é inversamente proporcional à temperatura, e nessa outra equação aqui, através da magnetização, sendo inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor a capacidade de magnetização. Quanto maior a temperatura, menor a susceptibilidade magnética. O C que aparece aqui é uma constante de Curie. A constante de Curie, ela é específica para cada material. Isto é, cada material possui a sua. Como cada material também possui a sua susceptibilidade magnética para uma certa temperatura, percebam que nós podemos construir um gráfico diferente para cada material. Então, cada material vai se comportar de uma maneira similar, mas com valores diferentes, conforme a temperatura muda. A forma da curva é essa aqui, é uma forma
do tipo 1/x, aqui essa curva é para o níquel, porém os valores de susceptibilidade e de temperatura é o que muda para cada material. Já essa aqui, nós temos uma curva que é geral, válido para materiais paramagnéticos. No eixo vertical, nós temos saturação magnética, M, magnetização, dividido pela magnetização máxima, M dividido pelo M máximo. Isso nós chamamos de saturação magnética. E aqui no eixo horizontal, o que possuímos é B dividido por T. Quando a gente olha dessa maneira aqui, esse gráfico, e analisamos à luz dessa equação, percebemos que essa equação resulta em uma reta. É essa reta aqui. No entanto, nós temos uma outra imagem aqui, essa B, que não é uma reta. Elas se encontram nessa região e mais ou menos aqui elas diferem uma da outra. Nessa análise aqui, o que a gente pode dizer? A lei de Curie, ela é válida somente em determinadas regiões de campo magnético dividido por temperatura. Quando o campo magnético fica muito intenso ou quando a temperatura cai, essa lei deixa de ser válida. E daí a gente precisa de uma teoria melhor, mais moderna, para explicar o comportamento do material paramagnético. Existe uma lei quântica para explicar esse fenômeno. Nós não vamos entrar nesses detalhes. A informação que eu quero que fique com vocês é que a lei de Curie, ela é válida na maior parte das aplicações cotidianas. Então, quando a temperatura não é extremamente baixa ou quando o campo magnético não é muito alto, a lei de Curie segue válida. E o que significa isso? Que a magnetização ela é dificultada com o aumento de temperatura. E a magnetização ela se comporta razoavelmente linear em relação a B dividido por T. Percebam que o eixo horizontal é B dividido por T. De uma maneira geral, diamagnetismo versus paramagnetismo. Lembrem que o material paramagnético, ele é atraído por campos magnéticos e ele se alinha no sentido das linhas de campo magnético. Um material diamagnético, ele é repelido por um campo magnético e ele se alinha no sentido contrário às linhas de campo magnético. Um material paramagnético, a sua magnetização é afetado pela temperatura. Enquanto no material diamagnético, praticamente não observamos essa relação. E isso se deve pelo fato de que nos materiais paramagnéticos, os elétrons estão desemparelhados dentro dos orbitais. Logo, estão mais expostos à oscilação das moléculas devido ao aumento da temperatura. Já nos materiais diamagnéticos, os elétrons estão emparelhados dentro dos orbitais. Então, eles estão menos suscetíveis a essas flutuações devido ao aumento da energia térmica. Aqui deixei também alguns vídeos, exemplos, experimentos de materiais paramagnéticos, diamagnéticos. Não deixem de olhar esses vídeos. Por último, o ferromagnetismo, ele adquire um grande momento de polar magnético na presença de um campo magnético externo. Ele já está separado em domínios e cada um desses domínios já tem um alinhamento, um pré-alinhamento. Isso se deve a um efeito quântico chamado de acoplamento de câmbio, que faz com que um elétron se alinhe e os outros queiram ficar iguais. Eventualmente, pode haver um alinhamento ou desalinhamento de um ou de outro, mas de uma maneira geral, eles estão na mesma direção. Aqui nós temos como exemplo um material antiferromagnético, mas os materiais ferromagnéticos também possuem esse efeito de acoplamento de câmbio e alinhamento dos dipolos magnéticos dentro dos domínios. Aqui estão os domínios sem campo magnético, a gente já tem cada domínio com um momento dipolar apontando num sentido. Aplicamos um campo magnético forte, os domínios eles ficam altamente alinhados. E se esse campo magnético for realmente forte, mesmo após a remoção do campo magnético, os domínios não revertem completamente, ou levam um tempo para que alguns domínios se revertam. Tudo depende de quão forte é o campo magnético externo aplicado.
Aqui os domínios magnéticos ordenados, emparelhados. Este gráfico é muito interessante. Se trata da magnetização do material conforme aplicamos um campo magnético externo. Então, a magnetização, ela modifica de uma forma muito específica quando a gente vai aumentando o campo magnético, aumentando. Aumentou. Chegou até aqui a magnetização máxima de saturação. E agora, invertemos o sentido do campo magnético. Invertemos, vamos diminuindo a intensidade, até chegar a um campo magnético zero. Ainda há uma magnetização remanescente. Depois inverte o sentido, vai aumentando a intensidade de um certo valor no sentido contrário é o que gera uma magnetização nula aqui no material ferromagnético. Segue aumentando a intensidade nesse sentido, nós vamos ter essa magnetização de saturação no sentido contrário. E voltamos a inverter o sentido do campo magnético. O que é interessante é que a magnetização vai sempre seguir este mesmo caminho aqui. De um lado, do outro, de um lado, do outro. Vai seguir esse tipo de comportamento. Nós chamamos essa curva aqui de histerese do material ferromagnético. Por último, deixei como sugestão diversos experimentos que podem ser utilizados em sala de aula para falar sobre a magnetização dos materiais. Qualquer dúvida, comunique-se pelo AVA. Um abraço.